Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de operador de computador, né? Sexta-feira, todo mundo já pensando em descanso, né? Sábado e domingo, para poder relaxar um pouquinho. E vamos ter aí uma aula aí, né, sobre o Windows. Vamos conversar um pouquinho sobre sistemas operacionais, tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Aí depois a gente encerrando sistemas operacionais, nós vamos ter umas aulinhas aí de internet, né? Nós vamos aprender algumas ferramentas, ok? E aí a gente entra de fato no pacote Office, né? Que é o Word, que é o Excel, que é o PowerPoint, ok? Pessoal, coloca o nome completo de vocês no chat de texto, todo mundo, tá? Já deixa registrado aí a sua presença de hoje. Vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Vou ver aqui, pessoal, algumas atividades que eu recebi, né? Pessoal, que não entregou, tá? Se puder entregar nesse final de semana, organizar as atividades, né? Assistir às aulas, pessoal que não assistiu, deixar em dias, né? Agora foram passadas 2 atividades. Hoje eu vou deixar passado mais uma para vocês, né? Então vamos buscar aí o final de semana para a gente deixar em ordens, tá? Pessoal, só um pequeno recado para vocês também, né? Apesar de hoje sexta-feira ainda, na semana que vem a gente vai ter, deixa eu até conferir o calendário, aqui o calendário escolar só. Professor? Alguém está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Larissa? Professor? Sim. O microfone deve estar baixo, Larissa. Professor, como eu entrei 2 minutinhos depois que você iniciou a aula ontem, eu não coloquei meu nome na lista de presença. Tem problema? Na de ontem? Eu também não. Isso, na de ontem e na de Tá, ontem de mas ontem. vocês enviaram a atividade para mim? Sim, Não, beleza. Se entregou a atividade, está registrado, tá? Eu enviei sim, as duas. Não ouvi. Repete, por favor, a internet que tá ruim. O microfone está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Tô falando assim, eu não entendi o que você falou. Eu perguntei se vocês entregaram a atividade. Vocês falaram que não colocou o nome aqui no chat, né? Sim, eu entreguei as duas atividades. Tá. Pessoal, entregou a atividade, a frequência já é validada automaticamente, tá? Tem que assistir a aula e tem que entregar a atividade também para validar a frequência, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Recado que eu queria dar para vocês do feriado que nós vamos ter aí, né? Estamos em maio. Junho, né? Junho a gente vai ter feriado no dia 3 e recesso no dia 4, tá? Então, quarta e quinta da semana que vem, nós não teremos aula, tá? Nós teremos aulas na segunda, na terça e na quarta. E aí na quinta e na sexta a gente não tem, tá? Sexta-feira ainda, né? Mas aí vocês já ficam avisados de que na quinta e na sexta da semana que vem a gente não tem aula, tá? Isso aqui é um calendário que a gente tem que seguir, que é do José Luiz Bittencourt, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, assim, eu vi assim, que foram poucas atividades que eu estou recebendo até agora, né? Se a gente for ver o nosso grupo, aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 alunos, né? 22 alunos e poucas entregas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Mas aí já entregou aqui em cima. 9, 10 pessoas, 50% praticamente da turma, tá? Então vamos nos atentar. Eu sei que pode ser puxado, às vezes não dá tempo de acompanhar a aula, então vamos deixar aproveitar esse final de semana, né? Para a gente tentar deixar em ordem, tá? Vamos lá. Na aula de ontem, então, a gente corrigiu, né, o questionário de introdução ao processamento de dados, foram 14 questões, a gente não fez a 11, né, que a gente vai deixar ela de lado um pouquinho, nós fizemos a 12 juntos, ontem eu expliquei para vocês algumas características de configurações de computador, né, muita gente tem dúvida de qual marca, qual modelo está comprando, né? Quais as configurações que a gente tem que observar quando a gente está comprando um equipamento, etc., né? Aquelas informações, pessoal, elas são válidas, inclusive, para celulares, tá? O celular também tem um microprocessador, né? Tem a memória interna, tá? Então, outros fatores também que a gente tem que observar também, tanto no tablet como no celular, tá bom? Então, continuando aqui, conteúdo novo hoje, né? Tranquilo, Poliana, sem problema, tá? Eu aproveito o final de semana para deixar em ordem, tá? Então Tá. vamos lá. Então pode fazer ainda, né? Pode sim, tá, pessoal? Todas as atividades, independente de terem passado do prazo, para que você não fique prejudicado, pode entregar, tá? Pode entregar porque vale presença, tá? Então, mesmo que já tenha passado do prazo, não tem problema nenhum. Entrega, que aí pelo menos você não fica prejudicado com relação à presença, né? E o mais importante é o aprendizado. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar no privado depois, tá bom? Professor, uma pergunta: ainda dá tempo de alguém se inscrever se quiser fazer o curso? Não, infelizmente não. O período de inscrição é aquele lá do edital, né? Aí depois que o pedagógico me passa a lista, aí já acaba o período, o processo, entendeu? Aí você fica para a próxima. Tem turmas que vão abrir aí nos próximos meses aí, tá? Ok, então vamos lá, continuando, Ok, tá? Apostila de informática básica de vocês, né? Eu já passei lá no grupo para vocês. Então, só revisando, né? Ontem nós fizemos aí a correção das páginas 17, 18 e 19, né? E hoje nós vamos aí na página 20, aliás, 17, 18 e 19, né? E aí na página 20 a gente começa então um assunto aí, né? Falando sobre sistemas operacionais, né? Que é o gerenciador aí do hardware, das peças, né? É o que vai fazer com que realmente o computador funcione, tá? Nos celulares a gente também tem um sistema operacional, né? Os celulares da Apple, macOS. A maioria dos celulares hoje é Android, né? Então, o Android é o sistema operacional do celular, aí tem diversas versões, atualizações do Android também, né? E o computador e o notebook também não deixa de ser diferente. A gente precisa de um sistema operacional para controlar todos os processos que a gente tem, né, dentro de um computador. Aumentando aqui um pouquinho. Todo mundo está conseguindo ver a apostila na tela? Sim. Ok. Então, como vocês sabem, né, o Windows ele é da Microsoft, cujo dono, né, cujo proprietário é um dos dois, ou, se não me engano agora ele começou, ele conseguiu retomar, né, a primeira posição entre os mais afortunados aí dos Estados Unidos, né, do mundo todo também, que é o Bill Gates, né.
Bill Gates, ele é proprietário da Microsoft, tá? Ele faz aí com que milhares de computadores espalhados por todo o mundo, né, precisem de um sistema operacional e que se tornou muito popular ao redor do mundo, né? Porque ele é intuitivo, é fácil de usar, né? E faz parte aí da maioria das empresas, né, que a gente tem aqui no Brasil. A Microsoft hoje ela ocupa uma fatia no mercado de aproximadamente 70% dos usuários, né, que possuem um computador, utilizam o sistema operacional Windows, né? E a gente fica se perguntando, né, poxa, como que esse cara consegue ser o cara aí mais rico do mundo, né, ser um dos mais populares administradores no mundo todo? Ele vende esse sistema operacional, né, um sistema operacional proprietário. Você precisa pagar uma licença uma única vez, né, mas precisa pagar para que você possa utilizar aquela versão. Tá? Então, o Windows começou desde a versão 1.0, né? Depois teve as versões mais populares nas décadas de 90, 95, 98, os anos 2000, né? Depois nós fomos para a versão do Windows XP, uma versão que eu gostava muito de usar, do Windows 98 para o XP. E aí começou a cair em desuso, né? Porque esses softwares atuais que a gente utiliza para editar foto, para trabalhar com design gráfico, né? De repente para trabalhar com edição de vídeos, eu tinha uma certa dificuldade para atualizar ou até mesmo estar utilizando esses softwares num sistema operacional muito antigo, que é o XP. E aí eu precisei migrar para o 7, né? Fui utilizando o Windows 7, né? Gostei da interface, gostei do sistema operacional, me pareceu ser muito seguro, né? Com relação às atualizações de segurança, com as atualizações do sistema e etc. A gente sabe que a parte mais importante é a parte de segurança do sistema, né? Com os vários ataques que a gente recebe diariamente, ataques de hackers, de vírus que a gente tem na internet, né? E quando a gente for falar de internet, eu vou explicar um pouquinho melhor como funcionam esses ataques, né? E como que a gente faz para combater e evitar dor de cabeça, né? Então, eu passei a utilizar o Windows 7. Só que o que acontece? Ano retrasado, né, um pouco antes da pandemia, a Microsoft resolveu fechar o suporte com relação ao Windows 7. Né? E hoje a gente tem vários usuários ainda que utilizam essa versão do Windows 7. Né? Só que o que acontece? A Microsoft fechou, encerrou a questão do suporte com relação ao Windows 7, deixando de atualizar a versão do sistema operacional. Deixando de atualizar, o computador fica vulnerável a invasões, não tem atualização de programas, ou seja, ele fica totalmente desatualizado, né? E aí Professor, então no caso, quem tem um Windows 7 tem que trocar, porque o meu computador ainda está no Windows 7, porque ele é antigo, bichinho, já tem mais de 10 anos. Sim, tem que fazer a migração aí para um 8 ou para um 10, né? Que a maioria dos computadores, não sei se você recebe essa notificação no seu computador, mas de repente se ele tiver atualizado, bonitinho, ativado, né? Ele vai receber diversas notificações para você migrar para o Windows 10, né? Que é a versão recente. Pode ser que tenha computadores que realmente não aguentem, né? Essa migração para o Windows 10. Não aguentem no sentido de hardware, né? Ou seja, a placa-mãe talvez não seja tão boa, o processador, né? Talvez não tenha memória suficiente. Então, talvez se você colocar aí um pouquinho de memória a mais no notebook ou no computador, né? Talvez você consiga migrar para essa versão última que a gente tem, que é o Windows 10, né? Na versão Pro. Uma versão muito boa, uma versão que eu uso aqui. Aí que a gente é forçado, né? O comércio em si, o mundo capitalista é assim, né? Ele força você sempre a usar tecnologias superiores para que o mercado realmente rode, né? Para que o mercado financeiro fique em constante movimento, né? Você precisa comprar, você precisa continuar rodando o sistema, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Então dá para trocar sim,
tá? Só tem que ver se o computador em questão ele é compatível com a versão do Windows 10, tá bom? Então, conforme eu estava comentando, né, o Bill Gates, ele é o cara mais rico aí do mundo, né, pelas grandes revistas americanas e do mundo todo, justamente por esse fator, para que você utilize no seu computador uma versão, né, do Windows 10, que é a versão mais recente, você precisa pagar uma taxa para utilizar, né, para você colocar o serial, um código que vai te liberar e te dar acesso ao sistema como um todo. Né? Lógico que tem alguns que pirateiam o Windows, né? O Windows é um sistema frágil e dá para fazer isso, infelizmente dá para fazer. E mais quem faz sabe que está cometendo um crime, né? Chamado pirataria. Pirataria aqui no Brasil é crime, né? E da cadeia, né? Da multa para empresas. Eu já vi empresas que não têm licença dessas versões atuais. Por exemplo, tem a do Windows 7, né? Que normalmente quando você compra equipamento na loja, seja o notebook ou seja o computador, você pode perceber que se você compra com o sistema operacional Windows, ele sempre vê um preço um pouquinho a mais. Esse preço um pouquinho a mais que você paga é justamente pela licença, né, que você está pagando para poder utilizar o Windows no computador. Os que vêm com Linux, né, que é um outro sistema operacional livre, gratuito, tá? Você não paga imposto nenhum, não paga taxa nenhuma para utilização, que é o pessoal menos gosta do Linux, mas é uma tendência muito forte também no mercado ao pessoal começar a migrar no Linux por esse sentido. Ele é gratuito, né? Você não precisa pagar nada, você não precisa ter dor de cabeça. Vai ter uma fiscalização aqui na empresa e, de repente, eu vou ser multado, né? Por estar pirateando o Windows ou não ter a licença do Windows, né? Faz muito tempo já atrás, né, pessoal? Tem uma reportagem que passou, faz questão de 5 anos isso aí. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o prédio da Universidade Federal, ela chegou a estar em leilão. Pelo simples fato, os laboratórios, as instalações da Universidade Federal estavam todas as máquinas pirateadas com o software do Windows 7 na época, né? Ou seja, eles não tinham a licença para utilizar o Windows nos computadores. A Microsoft tem como rastrear, tá, quais softwares ou não são pirateados. Isso é fácil, né? A hora que você coloca o seu computador na internet, quando ele tenta fazer a atualização, tenta se conectar com o site da Microsoft para receber atualizações novas, isso é importante, né? O seu computador estar ativado, tudo certinho, tudo licenciado, porque diariamente você se conecta com o site da Microsoft de forma automática, né? O computador tem um processo que ele faz essa conexão e verifica se tem autenticidade essa conexão. Se ele verificar que não tem autenticidade, ele vai te notificar. Software pirata, tá? Vai te dar alguma mensagem aí na tela. Isso não é só para sistema operacional, tá? O BRO, o pacote Office também, tá? Eu vou mostrar alguns preços, né, para vocês. Então, só complementando a ideia da universidade, a universidade tomou uma multa. Sim. Professor, Sim. esse software pirata, eles também danificam o computador, né? Sim, danificam muito, né? Porque o software pirata, você não sabe a origem, né? Da onde veio, de que forma foi ativada, né? Ou seja, você está colocando em risco o seu próprio computador, tá? Não é, nossa, eu sou bonzão aqui, estou utilizando um software
pirata de boa, não precisei pagar nada pela Microsoft. Não é bem assim, tá? Você pode realmente ativar, dá para ativar porque o Windows é super frágil com relação a isso. Eles passaram todos esses anos e eles não criaram um mecanismo eficaz igual a Apple, né? Igual a Apple tem contra a pirataria. A Apple, para você burlar o sistema deles, você vai ter que suar um pouquinho. Não é fácil, é bem complicado. Né? Agora, o Windows qualquer um consegue burlar o sistema deles, tá? De tão frágil que é. Mas a Microsoft, ela não se preocupa tanto nesse sentido, porque para ela, esses usuários pequenos, né, que de repente podem estar pirateando o sistema, para ela é até boa porque divulga o sistema operacional Windows. Né? Ou seja, para os pequenos, ela de repente não está nem aí fiscalizando, né? Mas para empresas não, para empresas é um pouquinho mais complicado. Grandes empresas, tá? Igual a Universidade Federal que eu comentei. Tá? O prédio chegou a estar em leilão por ter recebido uma multa. Essa multa foi uma multa assim grande, né? A qual ela foi notificada para que realmente adquirisse as licenças, né, do sistema operacional. Vou mostrar aqui na tela para vocês, pessoal. Licenças Windows 10, tá? Nós estamos na versão 10. Então, por exemplo, nas revendas oficiais da Microsoft, né? Então a gente tem licenças aí, versão Pro, que é a mais simples, né? A 159. Essas de chave de ativação, nem tanto, tá, pessoal? Nem tanto. Isso aqui é golpe, R$10, tá? Nem é esse valor, tá? Então, R$ 89,90, R$ 159, 109, né? Beleza. Revendedores oficiais, tá? Tá aqui, ó. Skabuka é um revendedor oficial. Amazon, tá? Desde que você veja os vendedores realmente, confira a classificação, né? É só quando vocês vão fazer compra na internet, né? Isso aí a gente vai ver muito quando for falar de internet, né? Mas quando vocês vão realizar uma compra na internet, primeiro, a gente não sai comprando de qualquer um de forma aleatória, né? A gente tem que ver a classificação do vendedor, se ele vendeu bastante desse produto, né? O que as pessoas comentam, avaliam sobre o produto, né? Então é só avaliar dentro do site, ver os comentários. Mercado Livre dá para ver isso, né? E mesmo assim ainda tem gente que ainda cai em alguns golpes assim que dá para ser evitado, sabe? Mas assim, para você ver, né? Uma licença não é tão cara, é 159, é uma licença vitalícia, né? Você utiliza aí para sempre, né? Aí quando mudar de versão, né? Por exemplo, vamos imaginar que a Microsoft lança aqui a versão 11, né? Provavelmente ela tem um desconto promocional, né? Porque você já possui a versão anterior, ou de repente você tem que realmente adquirir a nova versão, né? Então, assim, são preços... Então, professor, assim, quando a gente compra o celular, o fabricante do celular que paga para usar os clientes. Oi, repete de novo. Porque quando a gente compra o celular já vem instalado, né? Então é o dono da fábrica do celular que compra. Isso, o sistema Android já vem todo configurado, todo instalado no celular. E aí o pacote Office, né, por exemplo, licenças do pacote Office. Pacote Office, que é o Word, que é o Excel, né, que é o PowerPoint, você também precisa adquirir, né? Tem várias versões, o Office 365 a R$ 79,90, entendeu? Então, assim, serviços do OneDrive, né, que já vem com o pacote Office todo funcionando pela internet, né, ou seja, você não precisa instalar nada no seu computador, você tem o serviço gratuito pelo Office 365, né, no OneDrive. Se não me engano, a licença é
é praticamente essa faixa aqui também, né? Só que aí você paga anual, né? Não é vitalício. Mas, assim, são valores que para a empresa, né? E até mesmo para nós no dia a dia, quando a gente utiliza para estudos, né? Ou até mesmo quando a gente quer fazer algum tipo de serviço no nosso computador, é interessante a gente ter a licença, né? A gente licenciar o máximo possível, principalmente para ter segurança no nosso computador. É um software pirata, você não sabe a origem, né? Você baixou, instalou, craqueou lá, né? Colocou um serial que é fácil de você instalar, mas que você não sabe a origem, né? Então, esses softwares que eu passei para vocês, por exemplo, tem os links, né? Eles são gratuitos. A versão 2007, por exemplo, ela é uma versão aberta, né? Porque pela lei do software a gente tem o seguinte, né? Passou de 10 anos, igual essa do 2007, ela já é aberta para que você possa fazer a utilização dele, tá? Então, nesse caso, a gente não estaria cometendo pirataria. Mas para versões recentes, igual eu tenho lá, né, o Office 365, aquilo lá é só para questão de aprendizado, é só para você ter ali, né, utilizar. Mas quando você realmente mais para frente for, de fato utilizar no seu computador aí para trabalho, para uso pessoal seu, é bom ter uma versão dessa aqui, né, paga na internet, tá? Então, só para questionar aqueles links que eu coloquei, 2007, pela lei que a gente tem de software, 10 anos você pode utilizar aí o software livre, né? Você não paga taxa nenhuma. Agora, o Office 365, que é um outro link que eu coloquei, aí não, aí vocês precisam ter a licença, né? Mas para questões de aprendizado, você pode instalar ele lá, tranquilo, fazer o processo que tem na própria pasta explicando, né, como faz, e aí depois você resolve, se você quiser comprar uma licença, né, ou se não, você desinstala do seu computador, tá bom? Então, vamos lá. Então, para cada usuário, né, que a gente tem utilizando o sistema Windows, é pagado um royalty, né, uma taxa para você ser liberado aí e conseguir utilizar a licença. Então, são milhões de usuários, né? Então, por esse fato aí, por ele ter descoberto, por ele ter feito um sistema operacional mais famoso no mundo todo, né? Ele é considerado aí uma das pessoas mais influentes, mais ricas no mundo todo, né? Então, o sistema operacional, ele faz o papel intermediário entre o aplicativo, né, que são os programas, e os componentes físicos do computador, que é o hardware, né? A gente tem um ambiente gráfico, né? O ambiente gráfico, que é essa área de trabalho aqui todinha que vocês estão vendo, com as pastas, com os atalhos dos programas, né? Então, aqui eu tenho o Excel, tenho o Word, tenho o PowerPoint, né? Tenho o CorelDRAW, tenho o Photoshop, tenho aqui um atalho para abrir a impressora, né? Tem os navegadores, tem um programa para gravação de tela. Então, aqui esse ambiente gráfico possibilita eu verificar tudo que a gente tem no computador, né? Acessando, por exemplo, esse gerenciador, né, que é essa pastinha, nós conseguimos ver aí tudo aquilo que nós temos no nosso computador, né? Área de trabalho, né? Tudo aquilo que vocês viram aqui, ó, com o símbolo das pastinhas, a gente vê aqui, né? Todos eles organizados por pastas, onde eu tenho vários arquivos aqui dentro, né? No celular também não é diferente, né? A gente tem como organizar, por exemplo, os arquivos que são enviados do WhatsApp, né? A câmera, fotos, arquivos de multimídia, como vídeos, né? Tudo organizado também em pastas, né? A gente tem versões anteriores, conforme eu já tinha falado, né? O Windows XP, Windows 7, Windows 8, né? A área de trabalho, conforme eu tinha mostrado, né? Onde a gente tem os ícones ou as pastas de trabalho, tá? Tudo aquilo que você vê aqui que está na área de trabalho, a gente pode chamar de ícones, né? Ou seja, esse símbolo aqui é um ícone que representa o programa do Telegram,
Aí eu tenho o Telegram aqui instalado no meu computador. Esse aqui é um ícone do programa CorelDRAW. Então, ícones são figuras que representam alguma coisa que tem no seu computador. Nesse caso, programas, né? A gente tem um botão, né? Iniciar. No Windows 7 ele tem esse layout, esse símbolo, né? No Windows 10 já é diferente, um pouquinho, né? Mas tem a mesma função. Quando eu clico no botão iniciar, eu consigo visualizar todos os programas que eu tenho no meu computador, que estão inclusive classificados aqui em ordem alfabética, né? Então, tenho letra A, tenho o programa Axis, eu tenho dentro da pasta acessórios do Windows, eu tenho alguns programas, né, que já vem nele por padrão. Então, tem o bloco de notas, que é esse programa aqui que é mais simplesinho, né, como se fosse realmente um bloco de notas, um rascunho, na qual eu consigo trabalhar com texto, só que de uma forma mais simples, né, com menos recursos. Olha só a diferença dele para o Word, por exemplo, né? Diferença dele para o Word. O Word eu já tenho mais recursos aqui, né? Eu tenho aqui fonte, eu tenho tamanho, tem diversos outros recursos que vocês vão ver aí durante o nosso curso. E temos também, dentro dos acessórios do Windows, o WordPad. O WordPad já é um pouquinho mais avançado, né? Você consegue aqui encontrar alguns recursos aí, consegue brincar um pouquinho mais com as formatações de texto, diferente do bloco de notas, né? Bem simples mesmo. Lá dentro de acessórios do Windows, a gente tem a calculadora. Cadê a calculadora? Tá. O Windows também, pessoal, tem um recurso, né? Tá vendo que tem a lupinha aqui, escrito digite aqui para pesquisar. Então, tudo que você, de repente, não consegue localizar no computador, né? Poxa, professor, eu salvei um arquivo aqui no meu computador, mas eu não sei onde está. Então, de repente, você sabe nome ou partes do nome que você colocou nesse arquivo, você consegue procurar aqui, né? Então, por exemplo, se eu procurar por calendário, aquele calendário que eu pesquisei, calendário acadêmico, tá aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui para mim, tá? Então, se eu passar o mouse em cima, ó, ele está dizendo, ó, ele está dentro do disco C, ele está dentro de downloads, né? De uma pasta chamada downloads. Tá? Indo lá, eu consigo localizar esse arquivo, né? Eu simplesmente clico nele e aí ele já abre aqui automaticamente na tela, ok? Então, aqui ele está organizado, né? A letra C, ó, calculadora. Essa calculadora simplesinha que nós temos aqui no Windows, você pode alterar, inclusive, para funções mais avançadas, né? Clicando aqui nessa lista que tem os 3 pontinhos, eu consigo trabalhar com a calculadora científica, né? Perceba que apareceu algumas funções mais avançadas, né? Pessoal da engenharia, pessoal aí de exatas que precisa trabalhar, de repente, com alguns cálculos como exponencial, por exemplo, né? Aparecem algumas funções interessantes, né? Função científica, representação gráfica, tá? Cálculo de datas, conversor de moeda, tá? Você tem aí real em dólar, né? Bem interessante. Aí se tiver, tá vendo? Atualizado, ó, 28/5, tá? Então, se o seu computador tiver conectado com a internet, ele consegue puxar, inclusive, a data, né? Os valores aí do euro, né? Do dólar, etc. Então, essa calculadora nossa, ela tem várias funções aqui, e a mais simplesinha que a gente conhece é essa, né? Que trabalha com função padrão. O celular também tem, né? Calculadora. Dá para a gente trabalhar aí com conversor, com várias outras funções também. Ok? Bom, dentro de acessórios do Windows, nós temos também o Windows Media Player, né? Que é um
Ele é um player que vai rodar, por exemplo, se eu tiver conexão aqui com drive de CD no meu computador, se eu colocar algum CD, algum DVD, né, ele vai fazer a leitura, vai tocar as músicas, né, ou vai reproduzir o vídeo em questão, tá? É mais um acessório, um aplicativo que vem junto com o Windows. Ele tem, na versão já a partir do Windows 10, que é o Cortana, tá? É um assistente virtual que também trabalha com voz, né? Então, por exemplo, você consegue configurar, deixa eu ver se eu consigo vir em acessibilidade aqui, facilidade de acesso, lupa, né? Eu tenho duas importantes ferramentas de inclusão, né, para pessoas que, de repente, têm uma deficiência visual acentuada, né, tem um grau de deficiência a mais. A gente tem a lupa, né, que conforme a pessoa vai passando o mouse, essa parte ela vai ficando com um zoom maior, né, facilitando aí para, dependendo do grau aí, né, deficiência visual, a pessoa consegue enxergar. Recentemente eu tive uma cliente que tem essa deficiência visual, né? E ela me pediu para configurar no notebook, fazendo com que os principais atalhos, né, com que ela trabalha, o WhatsApp web, alguns ícones de programa, ficasse um pouquinho maior, né? E aqui no Windows a gente consegue fazer isso. Você apertar o Ctrl no teclado e puxar a sua bolinha do mouse para cima, né? Mouse, tá? Aí ele tem a bolinha aqui, né? Então, o que acontece? Você segurar o Ctrl no teclado e arrastar para cima, tá vendo que os ícones vão aumentando de tamanho. Se eu for puxando para baixo, ele altera, diminui o tamanho, né? E aqui clicando com o botão direito na área de trabalho, né? Estou aqui na área de trabalho. Cliquei com o botão direito aqui em qualquer ponto da área de trabalho e fui na questão de configurações de exibição. Tá? Aqui você consegue ajustar algumas escalas, né? Deixar, por exemplo, 125, a escala do layout da tela, né? Consegue ver a questão da orientação da tela. O meu está em paisagem, que é a resolução do monitor, né? E os monitores trabalham nessa resolução em paisagem mesmo. Tem algumas configurações que eu posso trabalhar aqui com vídeo, resolução de tela, né? 1024 por 768. O meu tá 1366 porque é a resolução da tela. Então, cada monitor tem uma resolução diferente, né? Para que eu consiga ver as letras assim configuradas nas pastas, as imagens estejam numa resolução boa, ela precisa estar na mesma escala do monitor, né? Então, a gente pode mudar aqui, de repente, a escala não está tão boa, a gente vem em configurações de exibição e aí a gente consegue ter acesso para ver se realmente a gente está utilizando uma escala, um padrão correto, né? Se eu colocar nessa, 1024 por 768, ó, ele já muda e pergunta, ó, quero manter as alterações? Está vendo que o meu lado lateral não está sendo ocupado? Por quê? Porque ele não está num padrão full, ou seja, 1366, né? Vou clicar aqui em reverter e aí ele volta a ocupar a tela toda, tá? Então tem algumas configurações interessantes dentro do Windows, né? Essa daqui é uma das configurações. Aqui está falando sobre a área de trabalho que nós vimos, né? A barra de tarefas. Aqui embaixo, onde eu tenho o relógio, eu tenho aqui o idioma, né? Português, PTB, ABNT2, né? O que é esse ABNT2? Antigamente nós tínhamos os teclados que para você fazer o C cedilha, você tinha que pegar o tio e em seguida ir na letra C. Esses teclados de agora, eles já têm a letra C cedilha.
né? Ele já foi padronizado, inclusive com alguns caracteres especiais, né? Com alguns acentos também. Com alguns acentos também já colocado, para que facilitasse o padrão aí que a gente tem na nossa linguagem, né? Então, aqui do lado direito, a gente tem o relógio, né? Que pode ser ajustado, caso ele esteja errado, tá? E o que acontece em alguns casos, né? Principalmente em computadores, desktop, né? Sem ser os notebooks, dentro do gabinete, na placa-mãe, existe uma bateria, tá? Bem no cantinho tem uma bateria. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem. Bateria de lítio na placa-mãe. Clicar aqui em imagens. Aqui, ó. Tá? Na placa-mãe, a gente, bem no cantinho, embaixo, a gente consegue visualizar essa bateria de lítio. Tá? Essa bateria de lítio é fácil de ser encontrado. Ferragistas, lojas de informática, inclusive em alguns supermercados, em algumas gôndolas, a gente consegue encontrar essa bateria de lítio, tá? Ela é muito utilizada para relógios e para computadores também. Então, o que acontece? Essa bateria de lítio, com o tempo, ela vai desgastando, né? Vai perdendo a carga da bateria. Como ela tem a principal função de carregar as principais informações do sistema, né? Que informações são essas? Data e hora, informações de idioma, informações de teclado, informações de mouse, informações de todos os componentes que estão ligados ali no computador. Aí o que acontece? Ela vai perder esse poder de reconhecer essas configurações, né? E muito provável que a sua data e a hora do relógio fiquem constantemente desatualizados. Tá? O que acontece quando a sua data e a hora do relógio fica desatualizado? Você não consegue navegar na internet. Toda página que você vai tentando acessar vai dar algum erro na hora de carregar a página. Né? Por quê? Porque ele não está reconhecendo a data e a hora que está ali. Está tentando conectar a internet, mas não está batendo a data e a hora. O que acontece? Vem, né? Se você não conseguir trocar a bateria, você vem, altera, só que toda vez você vai ter que ficar fazendo isso, né? Toda vez que você desligar o computador e volta, você vai precisar fazer esse processo. Alterou a data, né? Aí você consegue, né? Se clicar aqui com o botão direito, aqui, ajustar data e hora. Vou clicar aqui em alterar. Ele dá a possibilidade de você alterar a data, né? E a hora do seu dispositivo, né? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui nesse canto direito, a gente tem data e hora, idioma, a conexão com a internet, né? Então, se você quer saber se você está tendo conexão com o seu Wi-Fi, né? Com a internet, esse computador, eu consigo conectar o Wi-Fi, tem um pendrive que eu utilizo, que ele é um adaptador para wireless, né? Para rede sem fio. Aí eu não gosto muito de utilizar o wireless, porque eu prefiro a conexão cabeada. Né? Acho que eu já devo ter comentado isso com vocês. A conexão cabeada, ela é 100%. Você não tem perda de pacote, não tem perda de sinal. Diferente do wireless. O wireless a gente tem muita perda de sinal, justamente por a gente depender de fatores físicos, com barreiras físicas que podem impedir o sinal de passar tranquilamente para os dispositivos da casa, né? E perda de pacote porque não é uma conexão cabeada. Né? A qualquer momento você tem queda, né? Tem oscilação do sinal, etc. Deixa eu ver aqui o comentário. Ah, tá. Estou precisando dessa internet aí. Conexão cabeada, né? Você compra um cabo de rede, né? Cabo de rede, se não conseguir clipar, né, o cabo de rede, conseguir colocar aquele conectorzinho no cabo, vai em qualquer ferragista, pede lá o tanto de metros que você quer do cabo, né?
e já pede clipado que ele já faz a clipagem para você, tá? É a melhor conexão, tá, gente? É a conexão mais confiável é a cabeada, tá? Não tem perda de pacote, né, sinal, etc. Lógico que pela comodidade, lógico que é preferível você conectar, navegar no wireless, no Wi-Fi, né? Mas, enfim, para muitas coisas, principalmente para videochamadas, a gente precisa tentar uma conexão mais estável, né? Se tiver no computador, se você tiver no computador, prefira uma conexão cabeada. Então, aqui só comentando, nessa parte aqui, onde eu tenho esse botão, que é o botão iniciar, né? Depois tem uma barra de pesquisa aqui, e tenho as pastas que estão abertas, né? Assim como o navegador da internet que está aberto, o programa que eu utilizo para gravar a tela, né? Os navegadores, o arquivo PDF da apostila, o PowerPoint que está aberto, né? O bloco de notas e o WordPad. Todos esses programas que estão abertos no meu computador ficam aqui guardadinhos em uma barra que é chamado de barra de tarefas. O próprio nome já diz, tarefas, né? Tudo que eu estiver executando no meu computador fica guardadinho ali, minimizado, né? Por exemplo, aqui eu voltei a exibir o programa, né? Se eu clicar nesse botão aqui, né, que é o botão minimizar, esse outro botão, ele trabalha com a questão de tamanho da janela, né? Eu maximizo ou eu restauro e coloco ele um tamanho menor. E o botão para fechar a execução do programa, né? Se eu clicar em minimizar, poxa, professor, eu fechei o programa? Não, ele está aqui, né, guardadinho aqui na área de tarefas, né, na barra de tarefas, tá? Então, por isso o Windows ele tem uma característica dele ser chamado de um programa que ele é multitarefas, né, um sistema multitarefas. Porque eu consigo executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estou navegando na internet, eu estou aqui numa videoconferência, eu estou com uma apostila aberta, né? Eu estou aqui com o PowerPoint aberto, fazendo uma atividade, estou escutando música no YouTube, enfim. Eu consigo fazer várias atividades ao mesmo tempo, tá? Por isso ele tem esse nome, né? Essa característica de ser um sistema operacional multitarefas. Assim como no celular, né? No celular a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo também. Os ícones, a gente já conversou, né? Os ícones representam os programas. Então, aqui a gente tem a lixeira no Windows, né? Padrãozinho, onde a gente pode armazenar de forma temporária os arquivos que a gente não quer mais utilizar, né? Que a gente tem dúvidas se a gente quer excluir em definitivo, a gente joga na lixeira. Se mais para frente a gente tiver a certeza, a gente exclui em definitivo, né? A gente tem duas maneiras de excluir arquivos aqui no nosso computador, tá? Eu tenho esse arquivo aqui, tá? Que é uma imagem. Eu posso clicar e arrastar e jogar ele aqui para a lixeira, né? Tá vendo que a lixeira agora fica cheia, né? Como se tivesse um arquivo. Se eu clicar para abrir, olha só, nós encontramos, né, o arquivo que estava lá na área de trabalho, né? E aí, de repente, eu posso clicar com o botão direito em cima desse arquivo, restaurar ou excluir em definitivo, tá? Se eu restaurar, nossa, o arquivo sumiu daqui. Para onde que ele foi? Se eu fechar aqui, ele está aqui, está de volta na área de trabalho, né? E também tem outro processo de exclusão, que de repente, se eu não quiser jogar aqui na lixeira, eu posso fazer com os atalhos do teclado, Shift, Delete, ó, Shift mais a tecla Delete, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que teclas são essas aí, né? Shift, Delete. Vou simular aqui no teclado a questão da digitação, dos acentos, para que vocês possam entender essa parte também, tá? Então, quando eu apertei Shift e Delete, ele pergunta: tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Né? Ou seja, ele está perguntando para você. Se você clicar em sim, o que acontece?
Ele some daqui. Será que ele está na lixeira? Não, não está mais na lixeira. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os tipos de exclusão de arquivos, né? Esse Shift Delete é uma exclusão permanente. Uma vez feita, você não consegue recuperar. Dito, consegue recuperar com alguns programas em específicos, tá? Mas nem todo programa é 100%. Ou seja, pode ser que você consiga recuperar o seu arquivo, pode ser que não. Então, mais confiável é você jogar na lixeira, tendo a certeza que você exclui em definitivo, né? Essa lixeira ela serve para você armazenar os seus arquivos que você não quer mais, né? E com o tempo, se você for excluindo de fato, você vai liberando espaço no seu computador, né? Ah, professor, como que eu sei o tanto de espaço que eu tenho no meu computador? O gerenciador do Windows, que é o Windows Explorer, né? Que é essa pastinha que eu tenho logo embaixo aqui na barra de tarefas, esse é o gerenciador, tá? É onde eu consigo ver tudo que eu tenho no meu computador. Então, se eu clicar aqui na opção Este computador, né, ou para versões anteriores ao Windows, Meu computador, opção Computador também, né, se não me engano, para o Windows 7, o que acontece? Eu vou verificar aqui os dispositivos de HD que eu tenho conectado. Né, conforme eu comentei com vocês, eu tenho um HD SSD, que eu deixei ele exclusivo para poder instalar os programas e executar o sistema operacional. Né? Então, ele é exclusivo para instalação de programas e sistema operacional. Eu tenho alguns documentos, sim, mas que eu deixei reservado em outros dispositivos. Ó, esse disco local aí, que inclusive já está quase cheio, né? Então, se eu clicar aqui, ó, tem vídeos, né? Alguns documentos pessoais, arquivo F também. Então, esse aqui eu deixei exclusivo para os meus arquivos pessoais. E esse aqui para o sistema, né? Então, eu consigo dividir o meu HD. Aqui eu tenho dois. Esse HD aqui, ele é de 120 gigas, tá? Que ele reconheceu 111, né? Ele nunca, pessoal, um dispositivo, um pendrive, um HD, né? Um DVD, qualquer dispositivo digital, ele nunca vem como se diz, na medida exata que fala, né? Ah, meu pendrive é de 4 GB. Beleza, o computador seu vai reconhecer 3,89, alguma coisa assim. Né? Nunca exatamente igual à capacidade total dele. Ok? O HD é a mesma coisa. Esse é de 120, né? Aqui reconheceu 111. Então, eu tenho, fora isso, eu tenho um outro HD que eu dividi em dois. Cada um tem aproximadamente 468 gigabytes, que juntando os dois dá 1 tera de espaço. Bastante, né? Espaço, mas que já está cheio aqui, com tanto de vídeo que eu tenho. Preciso até desocupar um pouco o espaço, preciso jogar um pouquinho para o YouTube e me livrar desses vídeos para deixar mais espaço aqui sobrando, né? Bom, enfim, aqui a gente tem acesso a todos os recursos, documentos, a pasta downloads, a pasta imagens, músicas, né? Vídeos, se eu tiver. Então, aqui é uma maneira de como a gente organiza os nossos arquivos, né? Por exemplo, minha área de trabalho, uns dias atrás, ela estava lotada, cheia de arquivo aqui espalhado. O que eu fiz? Eu fui guardando novamente, cada um em uma pasta específica, né? Um assunto separado para organizar. E tem gente que gosta de trabalhar com a área de trabalho toda preenchida, toda cheia. Eu já fico meio perdido. Não gosto. À medida que vai passando os dias, eu gosto de ir organizando, deixando os arquivos, cada um na sua pasta, organizada, para ficar mais fácil, né? Eu bater o olho e localizar a pasta e o arquivo que eu preciso, né? Voltando. Você tem como criar pastas aqui, né? No Google Drive, vou mostrar daqui a pouco como que você faz esse processo, como que você joga os arquivos lá dentro, né? Então, tem arquivo no meu celular, consigo jogar
no Google Drive e livrar esse espaço no meu celular? Consigo. Né? Tem o Google Fotos, tem o próprio Google Drive, que você pode jogar esses arquivos lá e conseguir mais espaço, né? Tal da memória cheia. Todo mundo passa por isso. Ao clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, a gente tem uma lista suspensa com algumas opções. A gente tem a opção exibir, classificar, atualizar, propriedades gráficas, né? E a gente tem aqui essa opção chamada novo, tá? Novo, pasta. Quando eu clico na opção novo, pasta, ele já vem com o nome aqui, nova pasta, né? Se eu quiser colocar o nome que eu quiser aqui na pasta, eu consigo, né? Só digitar o nome da pasta. E em seguida apertar Enter, ok? Eu consigo clicar com o botão esquerdo, arrastar ele em qualquer canto da minha área de trabalho. Professor, eu consigo renomear arquivos, documentos, planilhas? Consigo. De que forma eu faço isso? Existem 3 maneiras diferentes de fazer o processo de renomear arquivos, tá? Primeiro, você clicando com esquerdo na pasta. Em seguida, onde está o nome da pasta, você clica mais uma vez. Vendo que ele vai ficar selecionado na cor azul, você pode apagar e renomear a sua pasta, apertando Enter em seguida, ok? Vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo para abrir essa pasta, e aqui dentro eu consigo jogar, salvar todos os meus arquivos aí de diferentes programas, tá? Quando a gente estiver trabalhando no Word, eu vou passar para vocês o processo, como que faz para salvar, para a gente guardar tudo certinho no nosso computador, tá? Ok. Qual que é uma outra maneira de fazer isso? Clicando com o botão direito em cima da pasta e vindo na opção renomear. Ele também vai dar a opção para que eu renomeie a pasta. Ok? Ou clicando na pasta e apertando. Aqui acho que é F. Vamos ver aqui. F1. Não, o F1 não é. O F1 é a ajuda do Windows. F2, aperta. Lá em cima no teclado a gente tem a sequência de Fs, né? F1, F2, F3 até o F12. Então, se eu apertar F2 no teclado, ele também dá a opção para renomear, tá? Ok, falamos então sobre pastas e de como renomear arquivos, né? Então, aqui dentro do meu computador, se eu for vir aqui em Downloads, por exemplo, eu tenho esse exercício aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá? Que foi nomeado pelo Windows de forma aleatória. Tá? Se eu quiser apagar esse monte de nome que está aqui no arquivo, posso clicar com o botão direito, opção renomear e trocar o nome, né? Exemplo, aperto o Enter e aí consigo trocar o nome, inclusive, desses documentos, dessas planilhas, né? Não só de pastas também, tá? A questão dos atalhos que eu havia comentado com vocês, né? Para que eles fiquem aqui na área de trabalho, é necessário eu criar esses atalhos, né? Então, de repente, aqui no Windows, eu uso muito um acessório que é o WordPad. Eu posso arrastar esse WordPad, ó. Estou arrastando o meu WordPad e trazendo para cá, ó. E aqui, ó. Acabou de vir aqui para a área de trabalho. Então, basta eu arrastar. Então, vem aqui de novo, ó. Calculadora. Beleza. Eu quero a calculadora aqui na área de trabalho. Venho, arrasto da posição onde ele está aqui no meu computador e arrasto ele para a área de trabalho. Acabei de criar um atalho do aplicativo, né, do acessório calculador, tá? Deixa eu apagar aqui. É só uma maneira da gente
criar atalhos das coisas que são mais importantes, né, no nosso computador e que nós usamos todos os dias, né? Vamos lá, sobre as janelas. Os 4 botões, né, que nós já vimos. Botão minimizar. Clicando a primeira vez no quadrado, diminui de tamanho. Inclusive, você consegue posicionar, diminuir, né, de tamanho. Então, por exemplo, você está digitando algum texto no Word. Está digitando algum texto no Word e precisa da internet, né? Estou pesquisando aqui um texto. Sim. Como faz o compartilhamento de 2 telas? Metade, metade. Ok. Então, aqui eu estou com o Word e estou com a internet aqui aberta, né? Então, por exemplo, eu consigo fazendo o processo de arrastar e diminuir as janelas, tá? Eu posso pegar essa guia aqui, que é a internet, tá? E puxá-la para cá, deixar ela só uma guia. Tá vendo que as demais guias continuam aqui? E aí eu só arrastei a outra guia, que é essa daqui, tá? Eu posso puxar para o meu lado direito, ó, o lado esquerdo, quer dizer, né? Então aqui, eu estou clicando com o botão esquerdo na barra de Meu título. celular travou, não deu para ver. Meu celular travou, não deu para ver. Ih, Tá. Eu estou com celular duas janelas travou. aqui abertas, tá? Eu estou puxando uma para o lado esquerdo, ó. Puxei para o lado esquerdo. E aí, automaticamente, ele pergunta aqui se eu quero deixar do lado dessa janela algum outro programa. No caso, é o Word. Tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar um texto como referência, digitar aqui, né? E colocar metade, metade. Ou posicionar aqui em cima, se você preferir trabalhar dessa maneira, você pega, redimensiona o tamanho das janelas, puxa aqui em cima, né? Arrasta, ó. Quando eu clico aqui no canto lateral da janela, o cursor do mouse ele vira uma setinha de 2 direções. Você pode puxar ele para frente para aumentar de tamanho ou para trás para diminuir, né? Então eu posso posicionar aqui e deixar a outra janela posicionada na parte de baixo, tá? Eu prefiro trabalhar dessa maneira, ó. Eu acho mais fácil assim. Ele em pé do que ele deitado, né? E aí você consegue posicionar as janelas redimensionando o tamanho delas, né, na tela. Tem pessoas que gostam de trabalhar com 2 monitores, né? Ou seja, além desse monitor principal aqui, coloca um ligado, uma outra placa de vídeo, e aí, por exemplo, né, vai imaginar que tivesse 2 monitores. Essa janela estaria sendo executada no outro monitor, né, ou seja, a pessoa arrasta assim, dessa maneira. Se eu tivesse um outro monitor, à medida que eu vou puxando para o meu lado esquerdo, ele iria para o outro monitor, tá? E aí eu fico com esse monitor exclusivo para trabalhar a outra janela. Tem como fazer isso, só que tem que ter 2 placas de vídeo aí, né? Tem que ter 2 monitores, né? Como eu não tenho, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Eu tenho aqui esse Word, né? Ou qualquer outro recurso que eu queira trabalhar em 2 telas. De repente eu estou analisando uma planilha e estou vendo alguma coisa na internet. E aí eu faço dessa maneira, posiciono os 2 para que eu consiga visualizar as 2 telas, tá? Ok. Vamos lá. O painel de controle, né? Tem algumas informações sobre o painel de controle. Para acessar o painel de controle é necessário escolher o menu iniciar, a opção painel de controle, né? O painel de controle é um programa que permite o ajuste dos principais aspectos funcionais do Windows e pode se apresentar de 2 formas básicas. O modo de categorias, que são essas categorias que a gente tem aqui, inclusive no Windows 10 eu vou mostrar para vocês, né? Só clicar aqui no botão iniciar e digitar painel de controle, tá? Qualquer recurso aqui, você não precisa necessariamente vir aqui caçar aqui dentro do botão iniciar, você pode vir aqui dentro e digitar painel
Então, se digitou o painel de controle, apareceu aqui, né? Olha lá, a mesma janela que a gente tem aqui na apostila, tem aqui, ó. Essas são as categorias, né? Sistema de segurança, rede internet, hardware e sons, programas, contas de usuário, aparências e personalização, relógio e região, facilidade de acesso, tá? Facilidade de acesso tem muita ferramenta, igual aquela lupa, né, para acessibilidade, para pessoas que têm alto grau de deficiência visual, consegue alterar algumas configurações aqui, né? Vamos lá em sistema e segurança, por exemplo. Segurança e manutenção, né? Verifica o status do computador e resolve os problemas. Windows Defender Firewall é um aplicativo, né, que ajuda a manter a segurança do seu computador quando você está navegando na internet. É um firewall, né? Ele combate aí as invasões possíveis, né, que podem acontecer, só que ele tem que estar ativo, né? Então você vem aqui. O meu, por exemplo, eu deixei ele desativado porque tem alguns recursos, alguns programas que eu uso, que se eu deixar habilitado, ele bloqueia o uso do meu programa, tá? Mas é interessante deixar ele sempre ativado, né? Eu vou, tá vendo? Ele dá a opção aqui para você ativar. Vou deixar desativado, porque se eu ativar, ele bloqueia alguns recursos que eu preciso, tá? Aqui o sistema, né? Ele dá algumas especificações do sistema. O nome do dispositivo, né? O nome do computador. O processador, né? Conforme a gente viu ontem. Memória RAM instalada. ID do dispositivo, etc. Versão do Windows, né? Versão Pro 20H2, instalado em 31/10/2020, compilação do sistema operacional, né, e etc. Tem outras informações aqui que ele traz. Ele traz aspectos de histórico, backup, criptografia, pastas, ferramentas administrativas, ok. Rede e internet, né? Central de rede em compartilhamento, dá possibilidade mais avançada de a gente compartilhar recursos dentro da nossa rede, compartilhando pastas, arquivos e etc. Aqui em hardware e em sons, a gente consegue ver todos os dispositivos instalados no nosso computador, né? Então, ele traz informações do monitor, traz informações do meu gabinete. Dongle é um pendrivezinho Bluetooth, né, onde eu conecto alguns dispositivos via Wi-Fi, né, via Bluetooth, na verdade. A entrada frontal, né, que é o microfone, o teclado, os joysticks, né, o mouse, impressora. Então, aqui é onde eu consigo ver tudo que eu tenho conectado, né. Vamos lá, voltando aqui. Programas, tá? Tudo que é de programa, eu consigo ver aqui todos os programas que estão instalados no meu computador. Então, de repente, tem algum programa que eu quero desinstalar no meu computador. Eu posso vir por aqui, né, ter a certeza que é realmente aquele programa, que não vai me fazer mais falta, e clicar em cima dele. Vou desinstalar esse navegador aqui. Clicar em desinstalar. Ele vai perguntar se eu quero, né, sim. Ele já está fazendo a desinstalação. Desinstalar. Ok. Está fazendo já o processo de desinstalação. Tá? Contas de usuário. Para que serve essa conta de usuário? Eu tenho uma conta local no meu computador que é administrador, né? Ou seja, eu tenho permissão para fazer de tudo no meu computador, excluir arquivos, fazer leitura de arquivos, acessar a internet, etc. Mas você pode criar uma outra conta local, né? De repente eu tenho só um computador na minha casa, eu tenho arquivos pessoais que eu não gostaria que outras pessoas acessassem. Então eu crio uma conta local, né? Uma conta de usuário do computador,
Se eu clicar aqui em gerenciar outra conta, clicar aqui na opção adicionar um novo usuário, adicionar outra pessoa a este PC, né? Aqui, como o processo de criação de conta no Windows 10 ele é um pouquinho diferente, se eu estiver conectado com a internet, ele vai pedir para cadastrar uma conta, mas que seja uma conta vinculada com a Microsoft. Então, para criar uma conta local, eu preciso desativar a internet e aí criar a conta, senão ele vai vincular a conta da Microsoft, tá? Então, só fechar aqui, eu não vou continuar, porque senão ele vai, se eu desabilitar a internet, cai a nossa conexão, tá? Então, só vai aceitar a conexão local, uma conta local, se você tiver desabilitado a internet e conseguir vir aqui, né, adicionando uma outra conta ao computador, tá? Então, tem como você criar uma conta a mais, né? Você cria um outro usuário aí, por exemplo, né? As mães aí que têm filhos, cria uma conta só para o filho, que aí ele não vai alterar nada nos seus arquivos pessoais, né? Ou interferir em alguma coisa que tenha no seu computador. Né? E limita ele como usuário sem ser administrador. Ou seja, ele não vai conseguir instalar nada no computador. Ele vai conseguir navegar na internet, ele vai conseguir fazer a leitura dos arquivos, porém ele não consegue fazer nenhuma modificação, né? Instalar jogos, instalar um outro programa que venha danificar o computador. Então você pode limitar isso também. Você pode deixar ele como administrador, que ele faz tudo, ou uma conta usuário simples, né? Moisés, professor, essa aula de hoje vai ser lançada lá no grupo, o meu Wi-Fi está muito... Sim, todas as aulas, tá? Todas as aulas são gravadas, e aí vocês conseguem acompanhar posteriormente, tá? Vamos lá, então a gente viu algumas características do painel de controle, né, que fala sobre configurações, tá? Pessoal, a conexão 4G é ruim. Esses dias eu estava com uma turminha de gestão financeira, né, trabalhando matemática financeira, e no comecinho da aula mesmo caiu minha internet, né? Aí eu falei, nossa, será que não voltar? Eu vou ter que me virar no 4G, né? Vou ter que dar aula pelo meu celular. E aí voltou minha internet, só que eu havia me esquecido de desligar os dados do celular. E eu pensando que estava no meu Wi-Fi conectado tranquilo, e os alunos reclamando, né? Nossa, professor, tá ruim, eu não estou conseguindo compreender. Aí depois que eu fui ver que os dados do meu celular estavam ligados. Ou seja, dar aula pelos dados é impossível. É quase impossível a gente ter uma conexão perfeita, tá? Mas as aulas estão todas sendo gravadas, tá? Tá, professor, boa noite. Eu posso falar com você? É o seguinte, é que eu não participei esse dia da aula porque, assim, eu estudo de noite, né? Eu trabalho o dia todo, estudo de noite, então tinha que assistir palestra, não, tava complicado, assim. E eu só no computador e no celular, eu não sabia o que que tava... O que que eu tinha que escolher, que era uma coisa, assim, mais importante. Mas, assim, eu estou conectada aqui, essa aula é muito importante. Aqui, dia de sexta, não tem faculdade. E eu estou na correria de TCC. Então, assim, fazer TCC em grupo é complicado, porque, né, é por isso que eu não estava assistindo essas aulas esses dias. Mas amanhã eu vou rever essas aulas todas. Você mandou gravada, né, parece? Sim, Aí eu estão quero no saber grupo. se tem problema, assim, de eu indo, assim, eu ir acompanhando pelo tem problema, assim, mais ou menos, porque para mim é mais fácil, porque dia de sexta eu assisto muito, porque eu tenho aula na Facnicamp de 7 às 10, aí às vezes tem outras coisas e eu assisto a aula e ao mesmo tempo tenho que escrever no TCC, o professor corrige, manda, tá assim, uma loucura. E eu tenho que fazer as coisas do estágio, então, entendeu? Sim. É desse jeito, por isso que eu não estou acompanhando, mas estou vendo aqui essa aula muito importante, muito interessante, coisas que eu preciso saber. Muito boa essa aula, entendeu? Tranquilo, eu agradeço e estão todas as aulas sendo gravadas, né? E pode acompanhar posteriormente, tá? Não tem problema nenhum. O EAD ele tem essa flexibilização, né? Justamente por isso. A gente entende que vocês têm dificuldade, têm
tem estudo, tem compromissos pessoais, muitas vezes vocês não conseguem estar aqui conosco, não tem problema nenhum. Acompanha posteriormente a aula, né, tá gravada, e qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar, não tem problema, tá? Então tá ok, porque no final da sua aula tem certificado no final do curso, não é isso? Sim, Pois é, e esse certificado parece que vale lá para a Facunicampus, alguma coisa assim, sim, sim. Horas né? complementares, né? Isso. E eu Sim. preciso muito dessas aulas porque é o que falta para mim. Aí então eu preciso. Aí então eu queria ver se tinha algum problema tal, entendeu? Dia de sexta eu não tenho, tá de boa, mas durante a semana eu vou acompanhando assim, porque essa semana teve muita palestra, a gente teve que participar, então foi muito corrido assim, entendeu? Mas fora isso, tá tranquilo. Tudo bem, tranquilo. Então falou então, obrigada. Desculpa incomodar aí alguns minutos. Então, com relação à data e hora, nós já vimos, né? Tem a questão do mouse que a gente consegue configurar para a questão de canhoto, né? Quem é canhoto consegue inverter os botões, que normalmente as ações dos botões, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui o mouse. A gente tem o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado esquerdo é para você fazer a maioria das ações, como clicar 2 vezes na pasta, arrastar os arquivos, etc., né? E clicando do lado direito, a gente tem as pouquíssimas ações que a gente tem dentro do sistema operacional, mas tem, né? Que é para você criar pastas, para vocês abrirem configurações de pastas e programas, tá? Então, o lado esquerdo é o que a gente costuma usar 90% das vezes, né? E o lado direito, 10% das ações que a gente tem no computador, né? A gente consegue inverter. Para quem é canhoto, consegue inverter, né? O que é esquerdo vira direito, direito vira esquerdo, tá? Onde que a gente consegue arrumar essa configuração aí para os canhotos, né? Vai lá em painel de controle. Vendo que ele exibe aquelas mesmas opções do painel de controle, né? Só que em modo de categorias. Então, para você exibir várias opções, você pode vir aqui na opção exibir por categoria, né? E aí você pode escolher qualquer uma dessas opções aqui, tá? Ícones grandes, ele só mostra o ícone maior, né? Ou ícones pequenos, tá? Tanto faz, não tem diferença nenhuma. Só muda na questão da aparência aqui do tamanho. Então aqui apareceu as várias opções misturadas agora, né? Então se eu vir aqui em mouse, vai aparecer aqui, ó. Eu consigo mudar inclusive a velocidade, né? Essa velocidade ela está mediana justamente porque é um padrão, né, de velocidade que o Windows trabalha. Mas se você quiser aumentar a velocidade ou diminuir, né? Olha só, se eu diminuir aqui, ó, e clicar em aplicar, a velocidade com que eu movimento e clico nas pastas diminui, tá? Então o padrãozinho dele é ficar aqui, ó, no meio mesmo, né? Se eu quiser mudar o padrão para canhoto, é só eu clicar aqui, ó, alternar entre os botões primários e secundários. Então aqui fica as ações do lado esquerdo vão se tornar para o lado direito, e que é lado direito vira lado esquerdo, tá? É meio confuso, para mim é extremamente confuso. Se eu mudar aqui, eu me perco todinho. Vou clicar em aplicar. Opa, agora não é mais esquerdo. Por quê? Porque eu mudei, né? Então agora eu vou ter que clicar com o direito, ó. Tá vendo? Agora eu estou clicando com o botão direito, não mais com o esquerdo, né? Então eu vou mudar aqui de novo, né? Porque senão não consigo. Aqui aplicar. Ok. Tá? Então, configurações para você mudar aí para o canhoto, né? Quem tem essa dificuldade, vem aqui e muda. Ok? Que ele tem algumas configurações aí de ponteiro, aparência e personalização, né? Dentro de aparência e personalização, você pode vir clicando com o botão direito aqui, na área de trabalho, clicando em personalizar, ou vindo no próprio painel de controle. Você clicar aqui no painel de controle, vamos ver aqui na opção de vídeo, sistema,
Deixa eu voltar aqui para exibir por categoria, aí fica mais fácil, ó. Aparência e personalização. Ricardo, Sim, é um exemplo. Tipo, eu sei a senha do Wi-Fi do meu vizinho. Tem como de eu pegar a senha do Wi-Fi do meu vizinho e colocar no meu computador? sim. Você conecta na rede dele, né? Conectando na rede, você coloca a senha, né? Caso você saiba. E aí você tem acesso, né? Ao Wi-Fi do seu vizinho. Ok? Já o meu não é do vizinho, não. O meu é daqui de casa que tá ruim, tá prestando. Oi, repete de novo? Tô falando assim, já o Wi-Fi não é do vizinho, não, é daqui de casa. Não Ah, tá tá. prestando, não. Um tempo, uma hora certa da noite, que já começa a ficar ruim. Entendi. Vamos lá. E aqui. Ok, a gente estava falando de aparência e personalização, né? Então, aqui dentro de aparência e personalização, barra de tarefas e navegação, operação. Deixa eu voltar aqui para ver. Acho que é em vídeo mesmo. Hardware sons. Vou voltar aqui para ícones grandes, central, acesso, criptografia. Vai ser sistema. Aqui, vídeo, assistente, notificação. Ok, aqui, ó. Vamos vir direto pela área de trabalho, que é mais fácil. Clicando com o botão direito na área de trabalho, né? Vem aqui em personalizar. Aqui você consegue alterar os planos de fundo do computador, né? Aqui eu consigo alterar a imagem, né? Ó, mudou o fundo aqui da área de trabalho, né? Dito que eu vou trocando, clicando, vai alterando aqui o layout, né? Eu consigo ver aqui, configurações de alto contraste, cores, né? Também. Mudar, né, os planos de fundos é interessante, tá? Tem algumas configurações aqui bem interessantes. Vamos ver aqui, fontes. Tá, você consegue mudar a fonte do seu computador, tá? Eu não aconselho mudar a fonte, porque dependendo do contraste da cor que você escolhe, fica algo assim bem... a configuração fica ruim, entendeu? Para você visualizar, a resolução fica ruim. Tá? Mas tem como você mudar aqui as fontes, né? São essas palavras que aparecem nos títulos, nas janelas de cada programa, tá? Vamos ver aqui em cores. Aqui, ó, né? Você muda a cor, ó. É que esse aqui é mais para a janela, né? Deixa eu ver aqui, escolher automaticamente uma cor. Aqui, tá vendo? Cada vez que eu mudo, vai mudando as cores dos botões aqui, entendeu? Então, você consegue mudar aqui, deixa eu ver, temas. Cursor do mouse, ó. Cursor do mouse dá para você mudar também. Não é interessante mexer com essa parte aqui. Aqui você tem imagens que você pode mudar, né? Então, quando você quiser alterar alguma coisa, você vem, clica com o botão direito, vem na opção personalizar. Vendo que a janela, inclusive, já ficou verde, né? Pelo menos parte das janelas ficou na cor que eu escolhi. E aí você altera a imagem. Você pode baixar imagens da internet e fazer processo, né? Deixa eu colocar aqui algum tema. Natureza. Procurar aqui por imagens, né? Vamos ver se essa imagem vai ficar boa aqui na cachoeira. Salvar a imagem como. Vou selecionar aqui a pasta. Salvar dentro da pasta vídeos, tá? Pode salvar em qualquer pasta aqui, tá? Clicar em salvar. Vou vir aqui para procurar por uma imagem. Clicar aqui na pasta vídeos, que foi onde eu salvei.
E aí eu escolho a imagem que eu acabei de baixar da internet, né? Não ficou numa resolução boa, né? Ele tem que ocupar a tela toda, então ele vai perdendo qualidade. Mas se eu vir aqui na internet, por exemplo, e colocar a resolução, né? Por exemplo, 1366 por 768, tá? Pode procurar por wallpaper também, tá vendo? Ele já vem na resolução do meu monitor, tá? Só que você tem que colocar aqui no campo na hora de pesquisar a resolução. Normalmente é 1768 por 700, né? Ou no meu caso aqui, por causa do tamanho do monitor, 1366 por 768, tá? Vem aqui salvar. Volto aqui, procurar. Vamos ver se dessa vez fica bom a imagem. Ó, a resolução ficou melhor, tá? Então, quanto mais você se aproximar da resolução do seu monitor, melhor a qualidade da imagem, tá? Então, tem maneiras de como você pesquisar aqui na internet as coisas que você precisa de acordo com a resolução, de acordo com o tipo de documento, se é imagem, né? E etc. Quando a gente for trabalhar melhor a internet, eu vou passar para vocês, tá? Pessoal, com relação a essa parte que foi passada aí sobre o painel de controle, sobre o sistema operacional, né? Sobre alguns aplicativos que nós vimos, na questão da criação de pasta, alguma pergunta a ser feita até então? Foi tranquilo? Foi difícil? Pessoal que não tem computador, a gente vai trabalhar um exercício na segunda parte da aula, onde nós vamos conhecer aí, né, o Google Drive, vamos arrastar alguns arquivos, vamos criar algumas pastas aí para a gente praticar um pouquinho também pelo celular, tá bom? Alguma pergunta até então, pessoal? Não? Não. Pessoal, vamos tirar o intervalo Tá lá, bom, tá tudo. 8h12, tirar uns 20 minutos. 8h35, no máximo, nós retornamos, tá? E aí continuamos, eu vou fazer um exercício junto com vocês, já vendo alguma coisa de Google Drive e explicar para vocês qual que é a atividade do dia, tá? Então aí, 8h35, quem estiver nos dados, economizar um pouquinho, né? Se quiser sair da reunião, pode sair, aí às 8h35 em ponto a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco.